Olá, boa noite. Começando mais um Livres Ideias, uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria e Café Espaço B. Na noite de hoje, a gente está trabalhando o tema A Luta da Mulher no Século XXI e eu trouxe para discutir com a gente a professora de História, Nara Moraes, mais uma vez conosco. Obrigado, Nara. E a delegada, doutora Kília Orlandi, delegada da Delegacia da Mulher, aqui em Diamantina. Muito obrigado também. Para começar esse programa, eu gostaria de perguntar aqui à nossa professora, Bom, o tema é a luta da mulher no século XXI, mas como tem sido a luta da mulher antes do século XXI? Total. Uma afirmação, uma procura, uma busca de afirmação, lembrando sempre que nós temos um caráter cultural e histórico também, de colocar a mulher sempre como coadjuvante na história, e a história, propriamente a história simplesmente machista, não coloca aí como as heroínas ou o nome de mulheres como frente aí, de fatos e de acontecimentos, e nós temos então a percepção de que nós mulheres estamos sempre a um nível inferior do que os homens. Então o papel da mulher, apesar de ser muito relevante e importante, ele é colocado de uma forma muito simplista dentro da história. Então, se pegarmos ali, não propriamente a pré-história, que é uma questão de instinto animalesco, mas assim, nas primeiras sociedades, nós vamos ver um tempero muito grande aí, que é a questão religiosa, que vai subjugar a mulher a esse papel de dominada. Então, história antiga, história medieval, a história moderna e propriamente a história contemporânea, a mulher ainda assume esse papel de coadjuvante, de não ser assim tão importante dentro da sociedade humana. Você falou um assunto interessante com relação às religiões, Dificilmente você encontra, eu pelo menos desconheço, alguma religião que não coloque a mulher num patamar ou ligeiramente ou muito inferior ao homem, Seria a religião talvez a primeira forma de dominação dos homens sobre as mulheres? A questão é interpretação. Se colocarmos aí culturas árabes, vamos colocar a Mesopotâmia, Egito, algumas culturas antigas, a mulher é divina, a mulher é deusa e ela tem que ser muito bem tratada. Agora, como que é esse bem tratado? É simplesmente relegá-la a um papel de futilidade? É simplesmente colocá-la para receber ali um ritual, uma questão de fazer os seus desejos e não inseri-la propriamente no papel decisivo de tomadas de decisão? Então, tem que ter um cuidado muito grande, uma percepção muito grande para se falar aí dessa questão religiosa, E o homem sendo aquele que é o canal para resolver ou para abarcar o que é da casa, o que é da sociedade, a mulher, então, ela se apoia nesse conformismo também. Então, usando esse discurso da religião, como deusas, e usando essa questão da futilidade e do conformismo, isso tudo resulta no que nós temos hoje. E culturalmente, infelizmente, acho que até apoia aí uma ideia mais machista. E você acha que tem muita mulher machista? Muita! Nossa, nós somos. Eu sou, infelizmente. Quando eu brinco com meu filho, engole o choro. Não chora que isso é coisa de mulher. É uma atitude machista. Eu estou ensinando a ele uma fragilidade que seria propriamente feminina. E por que homem não chora? Então, esse educar, esse direcionar, ele é culpa das mulheres, infelizmente. Nós temos uma parcela de culpa nisso aí e acaba transcendendo a questão de política, de religião e propriamente, essencialmente, cultural. Sim.
A gente consegue ver formas de dominação masculina sobre as mulheres na política, como você falou, a participação política das mulheres no Brasil, se não me engano, é de apenas 9%, né? E é metade da população. Muito recente e muito pouco, né? A gente pode ver também na questão da mídia, né? Os protagonistas das novelas, dos filmes, apesar de que há uma mudança recente, graças a Deus, que vem de Hollywood, né? Assim. Com protagonistas, né? Com heroínas, né? E dentro do Brasil talvez, né? Algumas novelas que colocam o papel da mulher não tão vinculado, não né? tão vinculado ao estereótipo machista de sempre. Sim. Né? Agora, em quais outras manifestações você acha que a gente consegue perceber esse machismo na sociedade, de uma maneira geral? Como eu já disse, né? Na própria função da mulher como mãe, né? Nas falas, nos dizeres, na literatura, nas propagandas, né? O informativo, as propagandas trazem muito isso dessa dominação. Hoje, no Brasil, eu não vou fazer um caráter aqui de julgamento de valor, mas as nossas músicas, né? Retratam a mulher de uma forma tão objeto, tão qualquer coisa, infelizmente, né? Que isso propaga cada vez mais essa ideia de um homem superior, de um homem dominador, e que ela necessita estar ali sob o julgo ou orientação desse homem. Até sobre a música que você falou, a gente tem alguns exemplos mais gritantes, por exemplo, no gênero do funk. Né? Exatamente. Apesar de que o axé e outros não deixam muito a desejar nesse sentido, não. Agora, é interessante porque muitas mulheres vão considerar esse tipo de gênero como emancipatório. Vão falar, tipo assim, não, é a mulher demonstrando a sua sexualidade antes reprimida, né? Há uma certa polêmica aí. Eu acredito que uma mulher que pensa desse jeito, pegando uma música de um funk carioca legítimo, eu acredito que ela precisa de um tratamento. Ela está com a estima muito baixa. Porque cachorra, né? Novinha, abatedouro, né? A forma como se coloca ali, não tirando... a questão sexual, é complicado ver isso como uma emancipação. Eu acho bacana, bonito e louvável, muitas vezes dentro da própria literatura, e isso não de agora, se pegarmos algumas personagens do próprio Machado de Assis, você consegue ali ver essas nuances dessa emancipação feminina desde o século XIX. Mas de um caráter muito sutil, muito delicado, né? Sem provocar grandes polêmicas, mas está lá. Está embutido ali, né? A forma como que se coloca essa emancipação, o discurso que se faz para se chegar ali no que se quer, ou no que se quer se expressar, que eu acho que tem que ter um cuidado maior. Sim. Certo? A gente vê a luta, assim chamada luta feminista, né? Ela marcou presença na história, enfim, talvez em toda a história da humanidade. Mas mais recente, talvez, na luta pelo voto feminino. Sim, desde o século XIX, né? No século XIX. Hoje, essa luta feminista está um pouco mal vista por alguns setores da sociedade, né? Vão achar que as mulheres estão exagerando, vão achar que as formas de fazer criou-se um termo para isso, né? Femismo. O feminismo. O feminismo seria equiparado ao machismo, no entendimento de que a mulher busca, através dessas lutas e de um discurso fortemente arquitetado e montado, no sentido de que ela é melhor do que o homem, né? Então, nós somos melhores do que vocês. Então, seria um discurso, uma fala totalmente parecida, né? Ao machismo. Porém, né? O que se busca é perceber essa distorção. E quando se fala desse discurso em busca de voto e de direitos, você tem que pensar também na grande população, na grande massa, né? Pegando o Brasil como exemplo e você jogar isso para o Nordeste, jogar isso para o interior ali do Centro-Oeste, do Central, interiorzão mesmo do Brasil, você consegue perceber práticas que são do Brasil colonial, trazendo ainda uma permanência do pensamento feudal,
em que a mulher era totalmente submetida à vontade do pai e quando sai da casa, ela é submetida à vontade do marido. Então, condutas que faltam com respeito, condutas que são dignas ou colocadas como indignas de uma mulher, né? Usar uma saia, uma roupa que mostre de uma forma mais acentuada seu corpo, lhe rende punições, lhe rende agressões, né? Isso fica muito embutido na cabeça da mulher que se sente culpada, porque ela está desobedecendo aquilo que foi propagado pelo pai e pelo marido, né? E isso também fica na cabeça do homem como uma chavezinha de poder. Então, eu posso fazer com você o que eu quiser. Esses discursos para chegar a essas pessoas, para colocar de uma forma, né, correta, sem essas distorções ou sem esses extremismos que nós temos hoje, né, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser muito bem propagado e ele tem que ser feito no seio da família. Porque eu mudando a minha forma de pensar do meu filho, da minha filha, é assim que eu vou conseguir modificar ou pelo menos atenuar aí essa violência contra a mulher. E aí você colocou uma questão importante, não basta só educar a filha, ou só educar a mulher para a sociedade. O filho, principalmente, né? Mas é necessário educar o filho também. Talvez Exatamente. Até principalmente. Principalmente, né? Agora, uma outra questão. Eu comecei a levantar a questão do voto, né? No século XIX, né? Foi um movimento importante. E, mais especificamente, esse ano a gente está tendo algumas discussões de cunho relacionado ao feminismo, né? Mulheres, por exemplo, defendendo determinados políticos que têm um discurso anti-mulher, né? Por exemplo, um determinado político aí de notoriedade nacional, que, no meu entendimento, não merece nem ser citado, chegou a dizer que a mulher deveria ganhar menos porque é engravida, né? Dentre outros comentários do gênero, né? E você vê que ele é seguido por uma infinidade de mulheres, né? Como é que a gente explica um fenômeno desse? O Brasil, certas questões são inexplicáveis, né? A distorção de conceitos e a distorção de ideias e ideologias é algo assim que me assusta propriamente como profissional de história e como professora. Eu vejo isso muito dentro de sala de aula e principalmente com jovens. Então, o discurso propagado por esse tipo de governante ou por esse tipo de político tem atraído muitas pessoas. O que acontece? Eu acredito que a falta de noção, a falta de consequência, de saber a consequência daquele discurso. E mais, a questão abstrata. Porque quando você fala em teoria, é uma coisa, é ótimo, está tudo organizado. Nós vamos ter leis rígidas, nós vamos ter bandidos na cadeia, nós vamos ter punição. Tá. Coloca isso na prática. Como que será a praticidade disso? Como que isso vai acontecer? E como que vamos fazer isso acontecer? A partir do momento que isso é colocado e vão sendo licenciados de direitos, retirados de direitos, aí sim que eles vão entender que o discurso que está se fazendo, ele não é correto. Ele não era correto e não era digno nem de ser apoiado. Então, a falta de conhecimento, eu vou acreditar isso, a deficiência do nosso ensino, né? As escolas, ela não está preparada, são milhões de problemas que a escola pública, principalmente, né? E não foge muito à regra particular, que nós recebemos, né, social, e para canalizar isso, para lapidar isso, ou para tornar isso um pouco mais esclarecido diante dessa geração aí, temos uma enorme dificuldade, uma grande dificuldade. E outro ponto é esse volume imenso de informação. Eu brinco com os meus alunos, né? A diarreia mental do Facebook, porque você não tem uma estrutura, uma argumentação que seja acadêmica, científica propriamente, você lê ali o conceito e já acha que aquilo propriamente é a verdade, então pega-se aquele conceito e passa a propagar, sem ter noção do que realmente, ou na prática, o que pode acontecer. Certo? Bom, Nara, eu agradeço a sua participação nesse bloco, a gente volta a conversar ainda no programa, e a gente volta então no próximo bloco com a delegada Kíria, né, doutora? Então, até lá, obrigado.